Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, você já agradeceu a Deus por esta semana que você está começando? Ontem começamos, hoje o primeiro dia da semana de trabalho. Você já agradeceu a Deus pelo dom da sua vida, pela sua saúde, pelo seu trabalho, pela família que você tem? Você já agradeceu a Deus porque você pode todo dia colocar o alimento na sua mesa? Se você não agradeceu, agradeça. Porque Deus é bom sempre, a todo momento e em todo instante. Vamos então meditar hoje a palavra de Deus. Depois de meditá-la, você não esqueça de compartilhar com seus grupos de WhatsApp, com seus amigos e nas suas redes sociais. Seja um evangelizador, exerça a sua vocação de ser missionário, vocação que você recebeu no dia do seu batismo. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ele ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque ele era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus, não. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitas vezes, nós ouvimos este evangelho e a gente fica assim pensando que Jesus está condenando todos os ricos. Mas não é isso que ele quer dizer. O problema, meu irmão, minha irmã, não é possuir bens, mas quando os bens possuem o nosso coração. Há muitos ricos que partilham, que fazem o bem e vivem com o coração desprendido e que um dia vão para o céu também. O que Jesus ensina é que a riqueza pode ser um obstáculo quando se torna o centro da vida de alguém. Então, se uma pessoa coloca o dinheiro acima de Deus, ela acaba se afastando da verdadeira felicidade e se tornando escrava dos bens materiais. O Senhor deseja um coração livre, que coloca Deus em primeiro lugar. Então, quando Jesus diz: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus, ele está usando uma comparação forte para mostrar como é difícil uma pessoa apegada ao dinheiro abrir o coração para Deus. Na época de Jesus, lá em Jerusalém, existia um portão muito estreito. E esse portão ele era chamado de buraco da agulha, pela qual os camelos eles precisavam se ajoelhar para poder passar. Então, isso significa que o rico ele precisa aprender a se ajoelhar diante de Deus, a se humilhar, a reconhecer que sua verdadeira riqueza é o Senhor. Então, quando alguém coloca a sua confiança em Deus e não nas riquezas, o caminho do céu se abre. Então, diante desse ensinamento, os discípulos então perguntaram: então quem pode salvar-se? E Jesus responde: para os homens isso é impossível, mas para Deus nada é possível, tudo é possível. Aqui está a grande mensagem da esperança. Deus quer salvar a todos. Ele não rejeita ninguém. Mesmo aqueles que possuem riquezas podem alcançar o céu, desde que tenham um coração generoso, que saibam partilhar e coloquem Deus em primeiro lugar. Então o caminho do desapego, da caridade, do amor ao próximo é o que nos conduz à salvação. E esse evangelho nos convida a refletir.
O que tem ocupado o primeiro lugar em nosso coração? Será que é o dinheiro? O status, o orgulho, os apegos materiais? Não precisamos ser ricos para cair nesse erro. Não é só rico que se apega, não. Muitas vezes aquele que não tem muita coisa também se apega àquilo que tem e se recusa a ajudar quem precisa e vivem com medo de perder o que possuem. E Deus nos convida a confiar nele, a viver com o coração livre e generoso. Então, se nós soubermos partilhar o que temos, seja muito ou pouco, estaremos no caminho certo para o céu. E você? O que tem sido mais importante em sua vida? Deus ou os bens materiais? Então que nós possamos aprender a confiar mais em Deus, viver com generosidade e buscar sempre o tesouro verdadeiro. E o tesouro verdadeiro é a vida eterna ao lado do Senhor. Quero deixar a minha bênção para esta segunda-feira. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.